o assunto seleção brasileira e vem para o Campeonato Brasileiro, que se você ligou agora o seu televisor, viu que a gente já falou que hoje teve início da 31ª rodada do Brasileirão, uma vitória então do Bahia para cima do Fluminense. Quem acompanhou o jogo, né, que estava aí na transmissão, meus amigos Eduardo Moreno, o Grafite e o Carlos Eduardo Lino, eles vão explicar para você que está chegando agora aqui no Sport TV o que aconteceu lá na Arena Fonte Nova. Vai daí, Moreno. Fala, Igor! Um abraço para você aí, pro Mansur, pro Conrado. Pois é, né? Bahia e Fluminense, cada um com seu objetivo. Bahia 100% focado no Brasileirão para tentar sair ali da zona de rebaixamento, né? Não que estava na zona de rebaixamento, mas para se distanciar da zona de rebaixamento, pega um Fluminense que não tinha como ser diferente. Lino, Grafite, a cabeça estava na final da Libertadores. Veio com as reservas. Não conseguiu talvez um pontinho, que seria já um grande ganho. O Bahia foi lá e conseguiu uma vitória importantíssima, Lino. É isso, Moreno. Um abraço aos amigos do Troca, Grafa. O que menos interessava ao Bahia era ganhar elogio, né? O Bahia tinha que ganhar o jogo, fazer os 3 pontos e se afastar de zona de rebaixamento. E não fez uma partida elogiável mesmo. O Fluminense, vai lá que o Fluminense corra atrás de pontuação, mas a concentração é total em Libertadores. E aí sim, nesse caso, para alguns jogadores vale a gente elogiar. Giovani jogou bem, Danielzinho, o controle de jogo que tem o Alexander no meio campo, algumas escapadas do Guga são interessantes. O time do Fluminense tem virtudes, né? Algumas podem ser aproveitadas nessa final de Libertadores, dependendo das circunstâncias, mas o Fluminense sai de campo com os elogios de primeiro tempo, de 2 bolas na trave e de um time que tem jogadores de futuro, geração de base que vai revelar grandes talentos. A gente sabe que o Fluminense há muito tempo aposta nesses jogadores e não custa nada sonhar. Mas bola a gente não viu. Aquela água de xerém é boa, né, Lino? É boa, sim. Olha, Rafa, a gente vendo aí os melhores momentos, né? E agora tá vendo o gol do Everaldo, né? O gol do jogo. Mas a gente viu um bom início até do Fluminense, com bolas no travessão, né? O Lino destacou, inclusive. É isso aí, Moreno. Boa noite, Moreno, amigos, Igor, amigos do Troca, Lino. Realmente foi um jogo onde não teve a qualidade técnica, não sobressaiu, né? Como o Lino trouxe, né? As virtudes e algumas coisas boas que teve do jogo do Fluminense hoje, principalmente a molecada que entraram bem. Do lado do Bahia, o Bahia não era performance, era resultado, né? E conseguiu o resultado com o gol do Everaldo de cabeça. Quando a bola chega no Everaldo, ele é um cara que define bem, definiu bem de cabeça, se impondo fisicamente. Mas o Bahia não fez também um grande jogo. As suas principais estrelas, Cauli, Tassiano, o próprio Biel, jogadores que ditam o ritmo do jogo do Bahia, não tiveram a noite inspirada, não conseguiram apresentar um grande futebol, mas o Bahia aproveitou o fator casa, o apoio do torcedor, aproveitou melhor a chance que teve e conseguiu 1-0 e se afasta um pouco da zona de rebaixamento. Acho que não dava para esperar muita coisa, né, amigos, do Fluminense com os reservas. Fez o que pôde e até, em algum nível, elogiado, como o Lino falou aqui. Do lado do Bahia fica um pouco de decepção, de preocupação para o torcedor do Bahia, Lino, porque o time se preparou para esse jogo, poupando jogadores contra o Palmeiras, inclusive, focar nesse jogo. Eu imagino que não tenha nenhum torcedor do Bahia triste nesse momento, Sim. né? O importante era vencer. Mas é claro que ele compreende que o time não está jogando bola, que teve sorte de enfrentar um Fluminense reserva e daqui para frente, se não crescer um pouquinho mais tecnicamente, com outros enfrentamentos, vai ter dificuldade. Valeu, Lino. Valeu, Grafa. Valeu. Vamos para você aí. Igor, só lembrando, né? Bahia agora vai ter uma sequência de 5 jogos até o final do campeonato em casa. Aposta muito nisso, né? De buscar os resultados como mandante. E o Fluminense tá liberado agora para só pensar em Libertadores, amigos. Um abraço. Um abraço, Moreno. Obrigado, meu velho. Lino, Grafa. Então, esse é um resumo do que aconteceu no jogo lá em Salvador, essa importante vitória do Bahia, que realmente se apega, né, Conrado? Esse calendário, cara, essa sequência de jogos com a força do seu torcedor. A gente sabe como é que a Fonte Nova joga junto com o Bahia. Vamos trazer para o jogo de hoje, então, essa discussão, porque a gente começou aqui falando, né, de um Fluminense que está obviamente focado no fim de semana. O foco é no dia 4 de novembro, é a decisão contra o Boca Juniors. Mas hoje para o jogo é um jogo de 3 pontos do campeonato do mesmo jeito. E a gente falou da tal da briga contra o Z4, né, Conrado? Que para todo mundo que estava ali, estava obviamente secando o Bahia. E o Bahia dá um salto importante, vai a 37 pontos. Por exemplo, se a gente pegar em comparação com está a zona de rebaixamento hoje,
Óbvio que o Bahia tem 31 jogos, a gente está olhando aqui a segunda página. O Bahia com 37 em 13º e o Goiás tem 32. É quem abre a zona de rebaixamento hoje com 5 pontos de vantagem. O Bahia, na pergunta que fez o Moreno pro Lino, pro Grafa, não está chateado, obviamente, com o resultado, mas para pensar na sequência, é mais preocupante, do jeito que o Mansur fala, pro desempenho do time hoje, jogando em casa contra os reservas do Fluminense, ou é pensar nesse lado anímico, né, nesse lado mental da coisa? Um time que conseguiu distanciar um pouquinho dessa complicada zona do rebaixamento. Com certeza o Rogério Ceni vai trabalhar nesse lado anímico, ganhou 3 pontos, é muito importante, claro que vai tentar melhorar, vai tentar jogar melhor para a sequência, mas, gente, ninguém tá brigando pela zona de rebaixamento porque tá jogando bem. Tá todo mundo ali jogando mal, ninguém jogando nada. Por isso que eles estão ali embaixo, brigando para não cair para a Série B. Claro que no momento, um ou outro pode estar jogando um pouquinho melhor, mas assim, você pegar o recorte do campeonato inteiro e principalmente, né, a qualidade do time, tá ali embaixo porque não joga nada. E aí o Bahia conquistou 3 pontos, abriu esse respiro ali de 5 pontos, é muita coisa. Parece que é pouco, mas é muita coisa, porque quem está ali embaixo tem dificuldade de pontuar. Então é difícil tirar essa vantagem. E além dos 5 pontos, botar 3 adversários, né? 3 times entre você e a zona de rebaixamento, que também é importante. Então são 4 times que tem que ser melhor que você na sequência. Então foi por esse lado, o Bahia tem que pegar a pontuação, botar debaixo do braço, ficar muito feliz. Claro, trabalhar para melhorar na sequência, mas teve time aí, o Vasco, por exemplo, está sendo super elogiado. Tá jogando muito bem o Vasco. O Vasco joga muito bem, tá lá com 31 pontos. Então, enfim, nesse momento, jogar bem é bom pro médio e longo prazo, né? Porque você fica mais perto das vitórias. Mas na partida, no momento, brigar para não cair, 3 pontos, amigo. O Bahia tem que estar feliz. Não tem nenhum, como o Grafite falou, não tem nenhum torcedor triste hoje do Bahia. A gente falou isso, né, Mansur, já sobre o momento. A palavra processo talvez não caiba e não possa ser aplicada para o momento. Né? Porque é curto, é o tiro curto agora. Daqui a pouco a gente vai voltar com o assunto para cá. Vamos lá, só escutar o Rogério Ceni, lá na Arena Fonte Nova, a palavra para o treinador do Bahia. Um crítico. Não sei se é a sua, mas é a opinião de um crítico. Hoje o triunfo chegou, mas até o torcedor ficou insatisfeito com o time certa hora do jogo. O que é que pode mudar? Como você está encarando essa situação atual? Bom, eu concordo que no primeiro tempo, principalmente, eu acho que nós tivemos momentos abaixo do Fluminense, né? O Fluminense finalizou um pouco mais que a gente, teve um controle melhor de jogo, que até como característica que foi construída essa equipe do Fluminense, apesar de ter algumas trocas, mas tem jogadores também de muita qualidade ali, né? Jogam junto há bastante tempo. Mas o time competiu, eu acho que bem, teve momentos bons no jogo em que dominou o jogo, conseguiu o final do primeiro tempo, conseguiu reagir bem, sofreu um pouco mais porque fez o gol aos 40 do primeiro tempo, vem de jogos consecutivos, viagens no meio desses jogos. Domingo, por exemplo, era pra gente chegar aqui acho que 1h da tarde, mais ou menos. Nós saímos de Guarulhos para pegar um voo em Congonhas, que ficou 4 horas, todo mundo esperando o voo. Todo mundo chegou na sua casa às 6 da tarde, era para chegar 1. Nós só tivemos a segunda para recuperar os jogadores e jogar hoje. Ou seja, eu acho que a gente tem que exaltar o comprometimento, a luta de todos. E como característica de jogo, nós vamos precisar de tempo para evoluir. Eu não sei nem se esse ano nós vamos conseguir evoluir tanto como você espera, ou como os críticos em geral esperam, né? Atender o que as pessoas têm como expectativa. Mais ou menos em matéria de competitividade. E a gente vem brigando pelos resultados, né? Eu acho que tem coisas boas para se destacar também, né? 3 jogos aí seguidos, né, em casa, vencendo sem sofrer gols, que era uma constante, né, que a gente tinha, né, nesses jogos, mesmo sendo em casa. Então, assim, a gente tem mais coisas boas para se destacar. Eu acho que a gente precisa melhorar, concordo contigo, e precisa evoluir, ter mais tempo do jogo, porque o jogo também ele é feito do momento do teu time e o momento do adversário, né? E o Fluminense não é qualquer time, né? O Fluminense é um time grande, tanto que acho que ele tá lá pela 8ª, 9ª posição e alguns jogos segurando por causa da Libertadores. Então eu vejo mais pontos positivos do que negativos, mas nós, sem dúvida, podemos melhorar. Eu acho que nós, né, temos que, com o passar do tempo, temos que tentar melhorar a qualidade de jogo. Sim, no futebol competição o resultado foi importantíssimo, né? Você coloca 5 pontos aí do primeiro da zona de rebaixamento. Mas
Nós vimos um time muito defensivo hoje, né? O Bahia muito atrás, saindo pouco pro ataque. E a orientação sua é isso ou foi em posição do Eu adversário? não vejo isso, cara. Eu vejo, mas você vê aí os números do jogo posse bem parecido, né? E eu acho que quando você tá à frente do placar, contra um time que tem qualidade, né? Apesar desse garoto, esse Alexander, é bom jogador, né? Thiago Santos jogou em tantos times bons no país, né? O David Braz também é um jogador que jogou... Eu não sei se as pessoas às vezes não têm noção contra quem você está jogando. O treinador deles não é do treinador da seleção brasileira. Pô, é lógico que ele tem um bom time. Xerém revela muitos bons garotos, você concorda comigo? Então nós não jogamos contra ninguém, nós jogamos... Eu não sei que jogo que vocês vão esperar que o Bahia vai dominar assim amplamente um jogo e vai ganhar assim com uma naturalidade. Eu não consigo enxergar esse jogo até o fim do campeonato. Mas eu vejo que o nosso time vai competir até o fim do campeonato, vai brigar por cada resultado e vai deixar tudo. Eu achei que o torcedor teve uma impressão boa no final do jogo. A reação, ao menos, do torcedor foi muito boa, de incentivo, de trabalhar junto com o time. Nós cometemos alguns erros no final que propiciaram chegadas do Fluminense, até com bola no nosso controle, nós acabamos entregando e propiciamos naqueles laterais, escanteios no final, né? O que é natural até de uma partida você sofrer um pouco de pressão. Mas fisicamente está todo mundo no limite, com... cansaço, 3 em 3 dias, né? O jogo foi... Nós jogamos quarta, sábado, terça, estamos 7 dias fora de casa, só viajando em aeroporto, dorme fora, chega. Eu não sei, cara, eu vejo mais coisas positivas do que negativas, que pode melhorar, pô, sem dúvida nenhuma, eu concordo sempre com vocês. Mas em matéria de competitividade, eu acho que em matéria de superação até, de brio, de ter vontade de vencer mesmo, de acreditar que é possível vencer. Mesmo mediante uma situação difícil que nós encontramos desde a nossa chegada quando nós viemos para cá. Rogério. Tá aí o Rogério, então. Eu vou concordar com o Rogério em alguns pontos, tá, moço? Que é um jogo sempre muito difícil, pelo momento, né, pela pressão de jogar aqui contra a zona de rebaixamento nessa reta final. O Rogério também é esperto, né? Assim, porque ele fala, é o treinador da seleção brasileira, que nem viajou. Isso. O time do Fluminense tem muita qualidade, não é esse que estava em campo. Quem Não está em precisa 8º ter. lugar no campeonato não é esse Só que Fluminense. esse time não reflete o time da tabela, né? Que poderia, inclusive, estar muito acima da tabela se não tivesse focado em Libertadores e em Brasileiro, mas é o outro time, é o time que está aqui no Rio de Janeiro. Então é o Rogério que tem acertos e não vou nem falar que é erro, mas é o papel do Rogério ali blindar o grupo agora. Ele vive um momento, inclusive mentalmente, tão delicado da tabela e do campeonato, que ele precisa valorizar esses 3 pontos como um estímulo e não como um olhar crítico para um time que enfrentou reservas do adversário e que após a metade do segundo tempo tinha reservas do adversário, que 3 deles dando lugar a jogadores bastante jovens, com pouquíssimos minutos no time titular. O Fluminense que já tinha entrado com o Lelê, que perdeu muito espaço no elenco e hoje entra muito pouco. O Felipe Andrade é um jogador que entra muito pouco. O Giovani é um jogador que entra muito pouco, chegou esse ano e acabou não ocupando tanto espaço. Ele citou os jogadores mais rodados, o Alexander e aí veio o Thiago Santos, que é um reserva. David Braz, depois ele lembrou do David Braz. Braz. Isso. Então, mas e o Bahia, o fato é que o Bahia terminou o jogo nas cordas, né? Rezando pro jogo acabar com muita dificuldade. Se apega na parte anímica, Então, né, moço? em termos de atuação, é evidente, como disse o Conrado, que nesse momento você precisa somar ponto, porque é isso que vai definir o seu final. Agora, se você olha para o campo hoje e o Bahia repete o que fez em termos de desempenho contra esse Fluminense, ele vai ter dificuldade de conseguir os pontos que faltam. Serão jogos dificílimos. O Bahia teve, defensivamente no primeiro tempo, o Bahia tinha muita dificuldade contra o Fluminense, que para a formação desfigurada que teve, até fez uma boa partida, né? Diante da expectativa que se podia colocar. Mas o Bahia com enorme dificuldade para defender, especialmente do lado esquerdo, né? O Biel fechava um pouquinho mais por dentro, por vezes, e o time se desequilibrava na marcação do lado esquerdo. Segundo tempo, com a vantagem, foi um time com uma enorme dificuldade de ter um mínimo de controle no jogo. A bola ia e voltava muito rápido. O Bahia não conseguia se estabilizar um pouco no jogo e ter controle. Enfim, é uma noite animadora para o Bahia em termos de pontuação, não é animadora em termos de desempenho. Bora, Bahia! Fala, galera. Muito bem-vindos ao canal Bahia Vídeos 1931 e vamos para mais um vídeo do Esquadrão. Falar que de volta, Cauli reforça cuidado com lesões na reta final do Brasileirão. De volta nessa terça-feira, após sentir contra o Cruzeiro, o meia Cauli reforçou o cuidado que vem tomando para não sofrer lesões na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. Com mais 7 jogos para fazer, o Bahia tem 37 pontos e ocupa
a 13ª colocação. Portanto, ainda segue na luta contra o rebaixamento. E o Cauli falou o seguinte: é chato ficar de fora. Sempre queremos ajudar o grupo. Estamos tendo uma sequência de muitos jogos. Temos que ter cuidado para não ter uma lesão grave e ficar de fora do campeonato. São só mais 7 jogos. Temos que dar o máximo para alcançar nosso objetivo. Hoje fiquei feliz de voltar a jogar, afirmou o meia. E invicto a 3 jogos na Fonte Nova, o Bahia terá outros 4 jogos em casa até o fim da competição. Cauli exaltou a importância da torcida na campanha. Sabemos que dentro de casa temos um apoio muito grande da nossa torcida. Temos que trazer isso para o nosso lado para dar mais confiança. Força dentro de campo. É muito bom jogar aqui, muito especial. Temos que criar uma força para que não fique fácil para os adversários, destacou o meia após a partida. E após vencer o Fluminense por 1-0, o tricolor volta a campo no próximo sábado, dia 4, para enfrentar o Grêmio em Porto Alegre às 7h30 da noite, pela 30ª rodada do Brasileirão. Um cheiro, galera. Um cheiro.